Olá, meu querido ouvinte e também espectador aqui do canal da Assembleia de Deus em Pedreiras no YouTube e você também que nos ouve pela rádio. Bem-vindos a mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em parceria com o Centro de Referência em Teologia Bíblica, mantido pelo Instituto Servos. Nós estamos subsidiando lições do terceiro trimestre, sendo esta a última, tratando sobre tempo, bens e talentos. A lição do próximo domingo, que é a lição 13, vai tratar sobre a fidelidade na mordomia, ou ser um mordomo fiel. Temos estudado sobre o nosso papel enquanto administradores, enquanto administrador daquilo que Deus nos deu. Nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, os nossos dons e talentos, tudo deve ser administrado, levando em consideração que, se dele nós recebemos, um dia deveremos prestar contas daquilo que nós recebemos diretamente do Senhor. É Tiago quem vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do alto, do Pai das luzes. Então, tudo que vem dele, nós devemos sim prestar contas da forma como nós administramos. E a lição do próximo domingo é o encerramento, é a parte final, ela é bem pessoal, bem devocional, embora, aí aqui fica uma crítica minha, eu vejo nesta lição pontos muito redundantes, praticamente um ponto, o segundo e o terceiro ponto são a mesma coisa, talvez fizeram assim simplesmente por uma questão pedagógica, didática pedagógica, primeiro, segundo, terceiro ponto, mas poderiam simplesmente resumir esta lição em um ponto só, ou dois, diferenciando o mordomo fiel do infiel. Isto não invalida, não desqualifica, é uma observação pessoal. Ok? Então, em se tratando do assunto da lição, não se esqueça jamais de administrar o tempo em sala de aula. Seja objetivo. Atente aos pontos centrais e mantenha o foco administrando o tempo no controle das perguntas e respostas vindas dos seus alunos. Tá certo? Quanto aos objetivos, nós temos o objetivo geral da lição, que é mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã, e isso envolve tudo que de Deus temos recebido, serão gloriosamente recompensados. Vivemos hoje para sermos recompensados, galardoados no futuro, e temos aí promessas do próprio Cristo. Eis que cedo venho, e comigo meu galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Atente aos objetivos específicos. Ao término da aula, seu aluno deve expor o que Deus espera dos seus mordomos, ele deve entender o que Deus espera dele como cristão, deve pontuar as características, isso aplicando a si mesmo as características de um mordomo fiel e destacar, obviamente, as qualidades de um mordomo infiel. É aqui que eu falo a questão dos pontos bem redundantes. Falar positivamente de um envolve falar negativamente do outro. A leitura bíblica em classe ela vai tratar sobre a parábola do servo vigilante. Das muitas parábolas sobre prestação de contas, esta se adequa bem ao teor da lição, porque esta parábola vai apresentar algumas qualidades como prontidão, mas não uma prontidão esporádica, momentânea, mas uma prontidão contínua, pois o texto vai dizer que os seus servos ficavam prontos, esperando a qualquer momento o seu senhor chegar, ou seja, o Senhor podia chegar cedo ou tarde, eles estavam sempre prontos, é a ideia da prontidão constante, é eu ser constante e prudência no serviço. Eu devo fazer o serviço, mas não de qualquer maneira. Eu devo cumprir as minhas responsabilidades. Ah, mas eu faço bem feito. Qual é a motivação? Então entra a necessidade da prudência. Então toda a lição gira em torno dessas duas virtudes, prontidão e prudência por parte dos seus mordomos.
Na introdução, você vai enfatizar que todo cristão foi salvo para servir. Logo, todo cristão tem responsabilidades, sem necessariamente precisar de títulos concedidos pela igreja ou por uma convenção. O simples fato de ser membro do corpo de Cristo tem, por exemplo, como responsabilidade estar unido ao corpo. Paulo vai falar sobre a unidade do corpo, que não tem como um membro ir para um lado e o outro membro ir para outro. Não, para onde a cabeça vai, todo o corpo vai. Unidade, apesar da diversidade. Responsabilidade como testemunhar da salvação, desenvolver os dons e talentos. Ninguém é obrigado a fazer tudo que os outros fazem. Por exemplo, você como cristão não tem a obrigação, a responsabilidade de gravar vídeos como eu tenho. Nem eu tenho a obrigação de gravar subsídios para concorrer. Não! Eu só entendo que o público da minha igreja é mais fácil assistir o seu pastor falando de subsídios do que canais que dificilmente conhecem. Mas isto é um desenvolvimento pessoal para mim enquanto professor e também para o público que nos assiste, que pode ponderar em relação a outros canais. Mas, por exemplo, eu não tenho a obrigação de fazer o que outros professores de teologia fazem, o que outros pastores fazem. Mas eu e você e eu, temos responsabilidades em comum. E uma delas é testemunhar da salvação. Os meios de testemunhar varia porque há diversidade dos dons, de ministérios, perdão. Eu posso testemunhar através da rádio, da pregação no púlpito, fazendo uso das redes sociais, como também do evangelismo pessoal. Você também tem o dever de testemunhar, por mais que você não pregue, não cante, tem a sua vida, tem as suas atitudes, tem a sua forma de pensar, a forma de você expor as suas ideias, enfim, todo cristão foi chamado para servir, o que torna todo cristão responsável por sua vida cristã, independente dos dons, independente dos talentos, todos nós temos responsabilidades. Todos nós recebemos de Deus dádivas e todos nós deveremos prestar contas da vida que Ele nos deu para viver nesta terra. Mordomo fiel. Ninguém está, ou melhor, nem todo mundo tem o dever de ser pastor, da mesma forma que nem todo pastor tem o dever de fazer com que todos os membros sejam pastores. Da mesma forma que os membros, o pastor também é servo e vai ser chamado diante de Deus para prestar contas da sua vida, das suas responsabilidades enquanto pastor. Da mesma forma que se não fosse pastor, não fosse professor da EBD, não fosse líder de mocidade, não fosse líder do Ministério de Louvor, também terá que prestar contas daquilo que Deus lhe confiou. Ok? Então, todo cristão foi chamado para servir. Diante de Deus, todos nós temos responsabilidades. Daí a necessidade da prudência, da prontidão, da seriedade no serviço e o cuidado para não ser induzido aos erros dos outros ou deixar de fazer o que deve ser feito porque os outros que deviam fazer não fazem. Independente do que os outros fazem ou deixam de fazer, eu, como membro do corpo de Cristo, você, como membro do corpo de Cristo, temos responsabilidades. Somos mordomos. Que é mordomo? Servo. Servo que deve estar à espera do seu Senhor para que quando o seu Senhor chegar, o encontrar fazendo a sua vontade. Daí nós temos o primeiro ponto, que é o que Deus espera dos seus mordomos. Prudência. O que é prudência? Procurar evitar as inconveniências e os perigos. É estar alerta, ter cautela, ter precaução. É prever o que pode acontecer, mesmo que não aconteça, eu estou pronto para possíveis inconveniências. Então, a prudência ela é tão necessária que o próprio Cristo faz menção da prudência da serpente. A cautela, o cuidado, a espreita de algo que possa ser favorável a ela. Então, a prudência na vida cristã é importante, é você prever, estar preparado a possíveis inconveniências, evitar perigos, cautela, precaução.
pense na parábola dos servos, né? O Senhor saiu sexta, só vem domingo à noite. Então dá tempo de nós descansarmos até domingo, meio-dia, e do meio-dia, se todo mundo se unir, fazer o que deve ser feito para quando ele chegar estar tudo de maneira adequada. Tá bom. E se houver alguma inconveniência e o patrão ter que voltar antes? Prudência. Junto à prudência, a prontidão. O Senhor vindo ou não, cedo ou tarde, eu devo ter consciência do meu dever. Gente, e isso se aplica a qualquer área da vida, ao emprego, a uma profissão, quanto mais na vida cristã. Não fazer só porque os olhos do patrão estão lá, mas porque é a minha responsabilidade, é o meu dever, é o meu compromisso como pessoa, e como cristão não é diferente. Passaram-se 2000 anos, e se Jesus demorar mais 1000 anos, que Deus nos livre, eu devo ser prudente, eu devo estar pronto para ele vir agora, se possível antes de eu terminar de gravar esse vídeo, e certamente antes de você terminar de assistir. Prontidão. Isto evita negligência por causa da expectativa futura. Por que que os servos, Deus deseja que sejam prudentes? Para evitar inconveniências, perigos. Isso exige cautela e precaução. A prontidão para que quando o seu Senhor voltar, eles sejam recompensados. Daí a necessidade da expectativa futura. Por que eu devo ser prudente? Porque eu devo estar pronto. O que eu ganho com isso? Primeiro, eu já ganhei a salvação. Eu já fui perdoado. Eu já fui redimido. O meu nome não está mais entre os condenados, mas está no livro dos justificados, no livro daqueles que vão herdar a vida eterna. Falta-me agora o quê? A concretização dessas promessas na minha vida. Espiritualmente eu já desfruto dessa união com Cristo, mas eu preciso ainda da manifestação de Cristo para que o meu corpo seja glorificado e esteja apto para a eternidade, para a glória futura. Prontidão, esperança futura. Essa expectativa é que deve ser a base da minha prudência, a base da minha prontidão. Por que eu devo fazer isso? Porque Deus ordenou e tem recompensa para os seus servos obedientes. Características de um mordomo infiel. Ele é displicente. E o que é um mordomo ou alguém displicente? Que não tem cuidado, age com descaso, é desinteressado, é desorganizado, é desleixado. Ele até faz, ele até trabalha, ele até cumpre as suas responsabilidades, de forma descuidada, com descaso, é desinteressado, é desorganizado, é desleixado. Esta foi a palavra que eu separei para resumir todo o segundo ponto da nossa lição, porque a lição vai apresentá-lo como displicente, alguém que é descuidado, que sabe do que tem que ser feito e faz na marra, faz com descaso, faz involuntariamente. Pense em alguém que seja fiel contribuinte e é assim por força estatutária, talvez porque a sua comunidade religiosa o obriga a ser fiel com as suas contribuições. Aonde é que está a voluntariedade? Aonde é que está a generosidade? Então, eu não posso ou não devo fazer algo, por mais que seja bom, movido, por exemplo, por torpe ganância, ao que Paulo vai orientar a Timóteo a não fazer. Não serve a Deus por torpe ganância. Não faça isso. Faça com o coração centrado em Deus, com base nos dons que você recebeu, com alegria no coração, com prudência, com diligência. O mordomo fiel, ele é displicente. Ele faz, mas faz de maneira relaxada. Não cresce, não avança, não prospera no que diz respeito à sua maturidade. Jamais vive em prontidão, jamais vive com prudência. É aquele que faz e faz de maneira dissoluta. E aí nós temos o terceiro ponto que trazem as virtudes, do mordomo fiel. O infiel ele é apresentado como alguém que não espera o seu senhor, como alguém que espanca os outros servos, como age de modo irresponsável. E o mordomo fiel é o contrário de tudo isso. Por exemplo,
fidelidade, lealdade. Por mais que o seu Senhor demore, eu sou leal a Ele. Eu não vou fazer o trabalho só porque Ele está com os olhos em mim. Eu não vou fazer isso só para ter média diante dEle. Eu não vou fazer isso só para ser bem visto. Não, eu vou fazer porque eu sou fiel, eu sou leal. Este é o meu dever. Esta é a minha responsabilidade. Fidelidade e lealdade andam juntas. A lealdade cobre a fidelidade que não impede, que não permite você fazer só porque os olhos daquele Senhor estão diante de você. O fiel poderia dizer, eu vou ser fiel, mas eu vou deixar para fazer mais tarde. O fiel, ele pode cumprir as suas tarefas, as suas responsabilidades, mas esperar um pouco mais. Pode fazer bem feito, com muito esforço, mas a sua lealdade não lhe permite a ser irresponsável. Ele cumpre, ele olha aquele trabalho, rapaz, eu posso fazer isso aqui em 1 hora, eu não vou fazer em 4 horas, tá? Ele decide fazer da forma como é leal, que preserve a sua lealdade, a sua fidelidade para com o seu Senhor, associada à sua prudência, para evitar possíveis inconveniências e lembrar que ele foi constituído por Deus. Por que eu devo ser fiel? Por que eu devo ser prudente? Porque Deus espera que eu assim o seja. Deus deseja que eu seja fiel. É semelhante a um casal que se relaciona, moram longe um do outro, demoram a se falar, um está em um lugar e outro no outro. Alguém pode não ver uma traição, alguém pode não contar. A pessoa envolvida na traição pode até nem saber se a pessoa mantém um relacionamento com outra pessoa ou não, mas a fidelidade e a lealdade vai impedir que esta pessoa cometa traição. A pessoa que se relaciona não precisa estar perto, não precisa estar ao lado, não precisa estar presente. Mesmo distante, fidelidade e lealdade impede que uma das partes sejam irresponsáveis no seu compromisso, no seu trato. Você e eu fomos constituídos por Deus e o mínimo que nós devemos ser é fiéis, leais e prudentes ao nosso Senhor. Concluímos esta lição enfatizando esta necessidade que você e eu temos de preservar aquilo que de Deus recebemos. O perdão, nós somos habitados pelo Espírito Santo, que nos dá dons, nos dá talentos, e nós devemos guardar estas coisas, preservar estas coisas, exercitar esses dons espirituais, cultivar bons hábitos que me permitam ser leal, prudente diante do Senhor, sem jamais esquecer que Ele vem. E Ele vem para recompensar os servos fiéis, da mesma forma que Ele vai punir severamente os servos infiéis. Então, meu querido ouvinte, diante de tudo que nós estudamos na lição desse trimestre, devemos ser fiéis com o corpo, mordomos, administradores do nosso corpo, da nossa estrutura física, da parte espiritual como alma e espírito, da nossa família, da nossa igreja local, a mordomia na adoração, a mordomia nas nossas contribuições, do nosso tempo, do nosso trabalho, das nossas finanças, das obras de misericórdia com a terra em que moramos e, por fim, a totalidade da nossa responsabilidade exige de nós fidelidade, prudência. Lembrando que o Senhor breve vem, e com ele galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como têm sido as tuas obras? Não, pastor, eu prego, eu canto, eu oro, eu faço. Pois é, haverão muitos diante do Senhor que não entrarão na glória e dirão, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, fizeram coisas boas. E por que não estão lá? Motivações erradas. Atitudes dissolutas, displicência, fizeram com uma motivação totalmente desprovida de sentimento cristão. Então eu devo exercer esta mordomia de tudo que eu tenho recebido de Deus de maneira leal, fiel e prudente, para que eu jamais seja desprezado pelo meu Senhor quando Ele se manifestar. Ok? Próxima semana nós já voltamos
com as lições do próximo trimestre, onde vamos estudar sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel, autoria de um pastor nosso, da nossa convenção, de uma das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, pastor Osiel Gomes, que escreveu esta lição, e também o livro que é o texto base desta revista, que vai tratar sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Além do mais, vamos nos esforçar para apresentar também, a partir do próximo trimestre, subsídios da revista de jovens. É isso mesmo, que vai tratar sobre poder, cura e salvação, que é o Espírito Santo agindo em Atos dos Apóstolos. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acessar as notificações e ser alertado sempre quando houver novidades no canal da Assembleia de Deus em Pedreiras.